E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós na continuidade do estudo da obra de André Luiz. Nesse momento, Mecanismos da Mediunidade. Capítulo 20, que fala sobre a psicometria. E nós, no programa anterior, comentamos, né, sobre uma passagem muito interessante que a gente vai até dar uma olhadinha novamente. Daí eu vou aportuguesar, me permitam. Da senhora Edith, que é uma pessoa pexiguenta, doente, mas que mesmo assim ela tem uma instituição de auxílio àquelas crianças que têm deficiência. E o senhor Jones, que é um correspondente, é alguém, né, que ela tem correspondência, embora nunca tenha estado nem na casa dele, nem ele na casa dela. E aí, através do correio, que é o grande veículo, né, ela pede, ela tem a certeza da interferência espiritual na cura, no tratamento daquelas crianças, principalmente nas questões de língua, garganta, da fala, um sucesso muito grande. Então ela pede que ele mande algumas amostras para ela passar a leitura que ela consegue fazer, a leitura mediúnica, que é, vamos dizer assim, a psicometragem. E ela pede que ele dê um retorno, né, para saber se aquilo é verídico ou não. E aí a gente já começa a perceber o cuidado do médium. Primeira condição dela, mesmo doente, criar uma instituição para cuidar de crianças doentes. Então a gente já vê aí um efetivo moral muito importante, né? Que Jesus nos falou: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. E aí, nesse caso, alguém que por uma questão natural poderia ficar o tempo todo no próprio cuidado, no cuidado pessoal, o que ela faz? Ela aproveita o tempo para cuidar de pessoas, né, de crianças, oferecendo qualidade a essas crianças. A outra questão é uma situação assim bem relevante quando se fala na mediunidade, por isso está lá no Livro dos Médiuns, lá na capa da folha de rosto, Espiritismo Experimental. Livro dos Médiuns, Allan Kardec, Espiritismo Experimental, aí tem lá Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Como a falar que é uma obra para todo mundo, tanto para aquele que apresenta o fenômeno, quanto daquele outro que é um usuário do fenômeno mediúnico. Na verdade, é um livro para todos nós. E aí, é falar do critério. E olha o critério, gente, ela percebeu, ela tem a percepção. É característica da sua mediunidade. Mas ela pede um feedback, ela pede um retorno para saber se é assim mesmo. E aí eu lembro muito do João Evangelista, quando ele fala na sua epístola: filhinhos, não acrediteis em todos os espíritos, antes provai se eles são de Deus. Que a gente, muitas vezes, né, a gente fica o fenômeno pelo fenômeno. Então sai publicando, sai falando, e ela pede a ele esse feedback, ele dá. E é interessante, quando ele dá esse retorno para ela, ela percebe a veracidade do fenômeno e nós também ganhamos. Então tem o caso aqui de um objeto, né, que foi trazido por esse senhor de onde mandou, mas estava todo envolto em algodão. Quer dizer, justamente para dificultar a descoberta, né, e assim, as hipóteses, os achismos, os palpites, né? E ela vai psicometrando e ela percebe, né? Ela vai trazendo, é muito lindo, os sentimentos. A pessoa
está com aquele anel, é chorosa, ela sente a temperatura das mãos da pessoa tocando em outra criatura que está com as mãos bem geladas, então ela tenta aquecer com as próprias mãos a mão de alguém gelada. Essa pessoa é paralítica, essa pessoa, em um determinado momento, né, tira esse anel que era dela, mas estava na mão de outra e coloca em suas mãos, até que ela vai chegando à conclusão, né, vai fechando que era a mãe da companheira, né? Era a mãe daquela companheira que havia desencarnado, bem doente e tudo, né? E que a pessoa estava inconsolável, estava chorosa, muito chorosa mesmo. E nesse determinado momento, ela passa, então, ela fala do pé de gerânio. E ela sente o cheiro do gerânio. E a gente vê como é importante também essa experiência sensorial, essa experiência do mundo em que se vive para o médium, né? Imagina, se ela nunca tivesse sentido o perfume de um gerânio, como é que ela iria descrever aquela sensação? Então é nesse momento que a experiência atual do médium, até a experiência passada, mas a atual, ela tem sempre que ser revisitada. Estamos no mundo, temos a nossa natureza, então o contato com o mar, o contato com as montanhas, com a floresta, com essa natureza que nos circunda e com muita atenção, porque se não tivermos atenção, a gente não registra atenção aos sons que se ouve, né? Tudo isso é um repertório, uma bagagem recente que muito nos ajuda no entendimento, na interpretação das mensagens que chegam. Então ela fala de um pé de gerânio, um cheiro de gerânio, e realmente, né, na cadeira em que sentava a mãezinha, que houvera desencarnado, havia mesmo um pé de gerânio naquele local. Ela detecta que a senhora desencarnou numa idade muito avançada, né? Muito avançada mesmo, e foi verdade. E aí ela está descrevendo, olha o que ela ouve, meus amigos. Eu vou repetir porque é muito consolador, porque nesse momento essa fala pode chegar ao seu coração, porque não há exceção na lei de Deus. Então isso que aconteceu lá em 1903, 1904, pode estar acontecendo agora, nesse momento, para o seu coração, e muitas vezes você não percebe porque está desatento. Olha só, a fala é muito linda. Por que assim te lastimas, minha filha? Não estou longe de ti, quanto imaginas. A barreira que nos separa não é tão grande, nem tão intransponível quanto supões. Quererias tu que eu retornasse à terra para aí reencetar os longos anos de amargura que aí passei e acabando por esgotar-te em novas vigílias e cuidados? E aí vem essa mensagem, né? E é interessante que no feedback a filha fala, né, que é exatamente isso, e a gente sabe que talvez não só dessas mães, mas a gente observa que as mães, os pais, né, mas as mães especialmente, têm muito cuidado de não serem pesados na vida dos filhos, né, de não darem tanto trabalho, para que os filhos tenham autonomia, eles saibam como é que vão caminhar. Então isso é interessantíssimo para que a gente possa ter essa boa percepção, né? Essa boa percepção da autenticidade, da veracidade da mensagem. Então, é um reconhecimento, né? E a mensagem é muito lindo, né, gente? Falando dos anos de amargura e acabando de esgotar-te, né? Porque assim te lastima, minha filha, é muito interessante. Não estou tão longe de ti quanto imaginas. Olha que interessante, meus amigos. Eu fiquei bem impressionado com essa mensagem. A barreira que nos separa não é tão grande nem tão intransponível quanto supões. Quererias tu que eu retornasse à terra
para ir reencetar os longos anos de amargura que aí passei e acabando por esgotar-te novas vigílias e cuidados. E é uma visão não só para a filha, mas para nós diante da desencarnação. Porque muitas vezes eu quero que permaneça. Eu já ouvi pessoas que falam assim, eu queria minha mãe numa cadeira de rodas, mas que ela estivesse ali. Para quê? Para a alegria dela ou para a minha alegria? Qual é o meu sentimento, né? E ela vai e fala, e tem um outro ponto aqui lindo, né? Que fala de uma Bíblia. Fala da Bíblia e fala que quando ela estava lendo a Bíblia, a figura da mãe estava ali junto dela. Olha que interessante o trabalho de oração. E isso foi excelente para a menina. Faz também a descrição da irmã, de uma das irmãs, que vai lá no túmulo, né? Cuida do túmulo, faz essas questões que acontecem, né? E nessa ida, ela colocar flores, tudo isso, ela percebe, né? A figura da mãe preocupada com ela e uma outra figura. E aí é revelado, né, que realmente essa irmã, ela quer distrações. A gente deve imaginar, né, 1902, aquelas moças assim, que querem as noitadas, querem as festas, né? Nada demais, mas com certeza pode se tornar alguma coisa demais. E isso sempre, né, ao longo do tempo, preocupa as questões das mães, né? Preocupa as mães. E aí, André Luiz, nesse capítulo 20º, né, em que ele está falando sobre a função do psicômetra, ele vai dizendo para nós assim, eu vou pedir aos irmãos a licença para lê-lo novamente, para a gente fechar direitinho com essa experiência que Bozano nos traz, da Edith, né, e do Sr. Jones, que trouxe para nós. Olha só, ele fala, função do psicômetra. Clareando o assunto quanto possível, vamos encontrar no médium de psicometria a individualidade que consegue desarticular de maneira automática a força nervosa de certos núcleos, como, por exemplo, os da visão e da audição, transferindo-lhe as potencialidades para as próprias oscilações mentais. Então vamos pensar, no momento em que a Edith pegava o objeto, né, o objeto enrolado, tudo isso, a visão dela e a audição não estavam ligadas aos aspectos ali da sua vida, da sua casa, da sua instituição infantil. Ela estava ligada em outras questões, né, que é como se fosse uma dissociação, um afastamento daquilo que ela está vendo para aquilo que ela está sentindo, né? E aí, naquele momento, toda a sua capacidade de ver do lado de fora é como se acabasse. E ela começa a ver do lado de dentro. É a tal leitura que é feita através da psicometria. E é o tema que nós estamos estudando, capítulo 20 da obra Mecanismos da Mediunidade, nesse espaço de tempo que a rádio generosamente oferece para o estudo das obras de André Luiz, nesse capítulo 20 que fala sobre psicometria. Estamos falando da função do psicômetra. E aí continua André Luiz a nos falar. Efetuada a transposição, temos a ideia de que o medianeiro possui olhos e ouvidos à distância do envoltório denso. Não dá ideia pra gente? Como se ela... E aí é bom analisar o caso, que fica bem claro. É como se a Edith tivesse um olho, né? A gente até brinca, seria uma figura infantil. O olhinho pula e vai pra lá e vê tudinho e conta tudinho. Não é essa a ideia que dá? No momento que ela ouve a fala, a mensagem da mãe, não dá a ideia que ela está lá ouvindo. É essa a ideia. Ele fala assim, temos a ideia, quer dizer, é a nossa forma interpretativa do fenômeno. E acrescendo muitas vezes a circunstância de que tal sensitivo, por autodecisão, não apenas desassocia os agentes psíquicos dos núcleos alutidos. De núcleo, ele desassocia a visão e a audição, né? Em processo rápido, acompanhando o mapa que se lhe traça as ações no espaço e no tempo com que obtém, sem maiores embaraços,
o montante de impressões e informações para os fins que se tem em vista. E a gente vê aqui que ela não foi só a visão e a audição, o olfato também, né? O olfato fez com que ela sentisse, por exemplo, o cheiro do gerânio, né? E nesse momento, ele fala pela vontade, porque ela, na verdade, ela queria testar, né? Ela queria experimentar, ela queria ver se as sensações dela eram realmente verídicas, eram reais, né? Então, e ela obtém sem maiores embaraços. A gente vê a naturalidade com que as impressões e as informações chegam até ela. Mas aí vamos ver. Nós temos nessa companheira, na Edith, uma trabalhadora. E a gente percebe nela uma trabalhadora moralizada, não é? Assim, abrindo mão do seu próprio conforto, já falamos no programa anterior, para ajudar a crianças, né, com dificuldades. E aí a gente vem, a resposta a resposta da filha, né? A filha paralítica. E eu vou fazer questão de lê-la novamente, porque no programa passado eu li muito rápido. O Sr. Jones enviou-me a cópia de uma carta que descrevera a paralítica, na qual lhe diz: falemos agora da experiência psicométrica. Não sei como lhe traduzir minha emoção ao ler as revelações, todas, escrupulosamente verídicas. Elas trouxeram-me uma espécie de alegria nova e inesperada, que me conforta mais que os sermões de todo ano. Olha só, gente, porque assim o fato ajuda, né? E muitas vezes o sermão, ele é feito de uma... Não é que não conforte, não, mas às vezes de uma forma tão mecânica, de uma forma tão geral, que não atinge a necessidade, e muitas vezes até aquele orador, o sermão, no caso, eu creio que deve ser até do catolicismo, do protestantismo, né? A criatura é tão marcado, as palavras são tão marcadas, que não há uma abertura de brechas para que a espiritualidade superior possa lhe lançar uma frase, uma palavra, que conforte aquele coração dolorido. Então ela fala, elas trouxeram uma espécie de alegria nova e inesperada, que me conforta mais que os sermões de todo ano. Se minha adorada mãe estivesse entre os vivos, as suas palavras de consolo não seriam outras que as advindas por intermédio da sua amiga. De fato, são as expressões exatas da sua linguagem, dos seus sentimentos. Fala da sua felicidade. Diz que não deseja volver à terra, pois também eu não desejaria que tal sucedesse. Então ela, como cuidadora da mãe, vendo todo o sofrimento que a mãe passou, né? Ela também não gostaria que a mãe voltasse à terra. Ela só estava sentindo a falta, a saudade, né? A dor por a mãe ter ido. Mas ela fala assim, ó, aí ela fala, quanto ao episódio tão espontâneo quanto expressivo da Bíblia, cheguei a estremecer de júbilo quando li. A sua amiga também há de sentir-se feliz ao ter conhecimento dos benefícios que me proporcionou com essas revelações. Sobretudo, quando recebeu o pedaço de fita do marcador de páginas. Por que recusar a possibilidade de termos junto a nós os que se foram? E essa questão, gente, é para nós. A gente, muitas vezes, né, tem essa relação de amizade, de alegria. Eu não estou falando que a gente vai ficar evocando quem desencarnou, não. Mas a gente não descrê da possibilidade de, em tal ou tal momento, aquele coração amigo, aquele espírito amigo, embora desencarnado, esteja junto a nós. É uma possibilidade, né? E ela fala aqui de uma forma que parece até que pela
condução religiosa, ela fala em sermões, né, que ela vivia, essa possibilidade é demonizada, né, não é aceita. Mas ela coloca, a partir de tantos fatos, de tantas provas, de tantos argumentos verídicos, ela fala, por que recusar a possibilidade de termos junto a nós os que se foram? Por mim, devo-lhe enorme gratidão por haver remetido o anel à sua amiga. Ela está falando para o Sr. Jones. E agora lhe peço, transmita-lhe os meus mais vivos agradecimentos, visto que, graças ao seu trabalho, me encontro hoje perfeitamente conformada com a vontade de Deus. E aí é lindo, porque a mediunidade servindo de instrumento de consolação. É essa consolação, não através de dogmas, não através de ilusões ou de coisas formadas, mas essa consolação através de um fato verídico. E aí, Bozano continua nos falando assim, esse caso é realmente admirável, dado a veracidade irrepreensível de todas as impressões da sensitiva. Por pouco que meditemos, que prodígio! E esse prodígio subsiste integral, mesmo diante da hipótese de os sensitivos nada apreenderem fora da influência pessoal, indispensável ao estabelecimento da relação telepática com o vivente ou com o defunto, possuidor do objeto psicometrado, ou ainda para estabelecer a relação telestésica com o meio ambiente de que provém esse objeto, ou para estabelecê-la por outro meio misterioso, correspondente aos clichês astrais dos ocultistas ou às impressões do acaso dos teósofos. Esses últimos meios não passam de hipóteses puramente metafísicas, impossíveis de se eliminarem em virtude de alguns episódios obscuros de que trataremos mais adiante. Ele vai tratar no livro sobre isso. Nesse caso que acabamos de expor, a presunção favorável a uma relação telepática entre a sensitiva, a velha desencarnada e a filha paralítica não pode figurar como definitiva. Pode, contudo, considerar-se como fundamentada. Contrariamente, nesse mesmo exemplo, a presunção favorável à hipótese da sensitiva aurir diretamente dos objetos às impressões reveladas não resiste à análise dos fatos. Assim, por exemplo, quando ela, a sensitiva, percebe a irmã da paralítica, acurvada e lacrimosa sobre a sepultura, por lhe cuidar das flores, concebe-se facilmente que a visão dessa ocorrência não podia estar registrada no anel da irmã, que o trazia permanentemente consigo, ao passo que poderia ser tomada na memória subconsciente dessa senhora, tanto quanto poderia ter sido transmitida telepaticamente pelo espírito da morta, cuja intervenção na experiência se pode admitir autorizada por alguns de seus detalhes. Então, amigos, eu quis trazer, porque é documentado numa revista, né? É algo que é visto com veracidade. Ernesto Bozano é um espírito altamente comprometido com a investigação, com a verdade, né? Então ele alinha perfeitamente e a gente pode parar e pensar. Mesmo numa mediunidade que tem um nome estranho, psicometria, mas que a gente vai ver ao longo do estudo como é que ela caminha na nossa vida, né? A gente vai estudando e a gente vai chegando nessas conclusões, o aspecto da utilidade. Observa só. Não é por uma vaidade. Então a gente vê que em muitas situações
outros elementos, como ele fala da quiromancia, da carta, do copo d'água, né, da visão na superfície plana ou na superfície curva, acontece essa pessoa assim, mas é uma verdade, tudo bem, é uma verdade. Agora a questão é o que eu vou fazer dela? Qual é o objetivo daquele revelador? Essa companheira que recebeu, né, a bênção da mensagem da mãe e de fato com o probatório da imortalidade, ela falou, a partir dali, ela ficou convencida e conformada, aceitando a vontade de Deus. E nós, meus amigos, que no dia a dia, no nosso morejar na casa espírita, recebemos tantas provas do afeto, da dedicação, do interesse dessa espiritualidade por cada um de nós. O que é que a gente está fazendo com todo este conteúdo? Pensemos um pouco. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.